De vez em quando, imagino eu, que você vai naquele álbum fotográfico, né? Ou, hoje pela facilidade e por termos muitas fotos no celular, no computador, a gente identifica algumas fotos, vê a gente uns anos atrás, ou talvez quando criança fala assim, meu Deus, como minha mãe me vestia estranho, né? Meu Deus, que roupa eu vestia, né? E até a gente fica, meu Deus, que gosto da minha mãe, né? Tadinha das nossas mães. E a gente vê um pouco de estranheza diante dessa situação, né? Tanto é, e as mães aí sofrem um pouquinho que o filho chega a uma idade que ele não quer mais vestir o que a mãe quer que ele vista, né? Ele quer ir no guarda-roupa e pegar a roupa que ele se identifica, né? A criança permite até certo ponto, quando ela vai criando uma certa autonomia, o que mostra também que os pais, e não está errado em fazer isso, né? Os pais têm um desejo, o pai e a mãe, que os filhos sejam aquilo que eles projetam, né? Até certo ponto, isso é muito natural e saudável. Depois, nós, os filhos, você também foi assim, nós vamos fazer aquilo que a gente se identifica. Falo isso para dizer que nós somos revestidos por Cristo. E essa veste, essa identidade, ela é das mais belas. A gente de vez em quando resiste, de vez em quando a gente se ilude ou quer trocar as vestes por outras vestes, a gente se dá mal, mas convenhamos, estar revestido de Cristo é a melhor escolha. E Deus deseja isso para nós, como o Pai deseja isso para o filho, para a filha, porque sabe o que é melhor para cada um de nós. Jesus Cristo hoje, ele escolhe um lugar à parte, se retira com os seus apóstolos e estabelece um diálogo muito direto. A pergunta primeira dele, uma pergunta muito genérica, né? Quem diz o povo que eu sou? O que está dizendo por aí? O que está rolando nas redes sociais sobre mim, né? O que está rolando por Jerusalém sobre a minha pessoa? Essa é a primeira pergunta. Mas depois ele vai afunilando esse questionamento e pergunta, e para você? E para você que é meu apóstolo? Quem eu sou? Pedro se adianta em dizer, tu és, né, o Cristo de Deus. Essa foi a resposta de Pedro. Até porque depois Cristo vai pressionar um pouquinho Pedro e falar, Pedro, olha, não fale, não queira que todos identifiquem assim, porque é você quem está identificando. Então essa é uma experiência pessoal, o que já nos lembra, nesses poucos versículos, que nós precisamos estar a sós com Jesus em alguns momentos da vida, ou em toda a vida, retirar-se para identificar Cristo com a nossa forma de vê-lo, e deixar com que Ele nos mostre também, isso é determinante, deixar com que Ele se revele a nós. Então é importante que em nossa caminhada façamos uma experiência íntima com o Senhor, como os apóstolos fizeram, porque de vez em quando, na bagagem da vida, nós podemos sim escutar muitas pessoas, ler muitas coisas, estar no conjunto, mas é preciso apropriar-se de uma experiência muito pessoal. Isso é determinante, né? Nós não podemos viver uma religião de boiada, né? Vai aonde aquela manada vai. Não, não podemos, nada na vida pode ser assim. Nós temos que enraizar, até porque quando nós somos introduzidos na fé católica, somos batizados, fazemos a primeira Eucaristia, e a igreja vai identificar com 14 anos, mais ou menos, esse fiel, ele deve assumir a religião, aí ele recebe o sacramento da crisma. Ali a igreja entende a vida adulta de um fiel, então ele deve responder, não mais os pais, por mais que os pais tenham colocado o filho para fazer a catequese de crisma, mas a igreja vai estimar e esperar que ele diga, que a pessoa diga com as suas próprias palavras, eu quero ser alguém ungido pelo Senhor e quero viver essa religião. Então, baseado numa resposta pessoal. Quem é Jesus para você? Uma pergunta muito simples, né? Quem é Jesus para você? E não vale responder a partir da definição
que os outros dão. Cristo não queria escutar, até porque ele fala, não, estão dizendo muito e não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Está falando que eu sou João Batista, não sou, Elias também não sou, nenhum profeta que ressuscitou. Eu sou o que sou com o Pai, sou o filho dele. Mas é preciso retirar-se. Por melhor que sejam as respostas que poderão nos dar, por aquilo que a gente pode escutar, mas ainda insisto em dizer, é preciso uma experiência pessoal. E Pedro faz. Tu és o Cristo de Deus. Quem é Jesus Cristo para você? Pergunto novamente. Para fazer uma experiência com Cristo, nós precisamos nos colocar em um lugar bem definido. Para fazer a experiência com Cristo, temos que estar onde Cristo se faz presente, em uma realidade muito concreta. Caminhar, fazer a caminhada do Cristo. Aí essa caminhada chega no momento que a gente identifica um meio, que é a cruz. Quer me seguir? Assuma a sua cruz. Cada dia. Veja a cruz. Nós não podemos, por mais que tenhamos aí a liberdade de desenhar o rosto de Cristo, a pessoa de Cristo, mas uma das características, ou uma das qualidades, ou o meio, a gente não pode negar, que é o caminho da cruz. E a gente pode correr a tentação, como Pedro, depois quando Cristo descreve, né? Ele quer fazer Pedro identificar a sua missão, os apóstolos, ele fala do caminho, a via da paixão, o caminho da paixão, da cruz, da morte, também da ressurreição. Só que em um dado momento Pedro nega essa realidade, essa dimensão da vida de Cristo. E qual foi o adjetivo que Cristo deu a Pedro? Vocês lembram? Afasta-se de mim, Satanás. E a palavra Satanás não é necessariamente, né, o coisa ruim, né? Mas sim alguém que pensa dividido, quer separar as coisas. Pedro queria só ver o Cristo glorioso, né, sem sofrimento, mas isso não era o plano. Porque Cristo se encarnou primeiramente. Ele assumiria tudo, menos o pecado. Assumiria tudo para ver a vida transformar-se a partir dessa realidade. Entenda a cruz aqui, não só como uma dimensão negativa, o sofrimento pelo sofrimento, mas a cruz aqui como realidade de transformação. Imagino, você está aqui nessa Eucaristia, está me escutando, vai celebrar daqui a pouco, tomar a Eucaristia. Imagino que o seu desejo é ser um homem transformado. Ser transformado, porque se você é bom o suficiente, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Portanto, a cruz é para nós sinal de transformação. Você quer ser transformado? Então assuma a cruz. Essa cruz ela vai nos moldar, nos vai fazer identificados a Cristo, né? E Paulo, aos Gálatas, ele diz, olha, vós todos sois filhos de Deus. Vós todos sois filhos de Deus. Então, irmão desse Cristo, como filho de Deus, e o Filho de Deus fez o caminho da cruz, da transformação. Se nós queremos ser revestidos de Cristo, identificados com Cristo, temos que fazer o caminho da cruz, ou seja, assumir a nossa vocação, assumir o nosso papel, assumir o nosso chamado. Deus te chamou para o quê? Qual o seu estado de vida? Primeiramente, um cristão, uma cristã. Isso deriva-se no quê? Casado, casada, filho, alguém de comunidade, alguém que se volta ao Senhor, uma vida, né, de solitária, enfim. Qual é o seu estado de vida? Assuma. E ele coloca atrás, assumir a cruz cada dia. Ou seja, viva os seus dias assumindo a sua missão. De vez em quando a nossa missão, a nossa vocação, elas nos pressiona e nos convida a certos sacrifícios. E a gente quer fugir da raia, né? A gente quer assumir outra condição de vida para sair dessa que está exigindo de mim uma nova postura. Ou exigindo uma nova postura não, está me exigindo que eu seja o que eu escolhi. E na nossa cabeça,
como a de Pedro, nós somos tentados de vez em quando para separar ou expurgar, né? Tirar, renunciar a certas coisas que é próprio da nossa vida e não dá. Aí a gente vai receber o adjetivo que Pedro recebeu de Cristo: Satanás, que está pensando dividido, e não podemos separar. Assuma a tua cruz. E é nesse ambiente do assumir a cruz que você vai ser transformado, e por essa transformação você vai identificar Cristo. Vai perceber nele a semelhança que ele tem contigo e o desejo que ele tem de comunhão contigo. Assuma a tua cruz. Assuma essa realidade que Deus lhe chamou. Faça essa experiência com Cristo, que só você pode fazer. Eu posso talvez te indicar enquanto sacerdote, enquanto religioso, mas sempre será uma tarefa tua. E não delegue a ninguém. E não seja, né, cara de pau ao ponto de falar assim: fulano me atrapalhou na caminhada de fé. Mas qual é o papel que lhe cabe nessa experiência que sempre será pessoal? A salvação, ela é individual. Você acha que quando eu for ser julgado pelo Senhor numa conversa pessoal com o Senhor, Ele vai perguntar não, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? Fica aqui evidente que eu tenho que fazer a experiência com Cristo. E termino aqui questionando, mais uma vez: quem é Jesus Cristo para você? Identifique Cristo como Cristo é realmente, não com aquilo que lhe convém e que lhe é mais cômodo. Quem é Cristo para você, conforme a palavra revelada, conforme o mistério revelado?